Boa noite, estamos aqui no programa Bit.com, onde vamos falar sobre o tema API Socket, que é de suma importância para os desenvolvedores de aplicações distribuídas. Fomos na Universidade de Salvador saber o que é API Socket. Vamos lá, estamos aqui com Pedro, estudante do curso de Sistemas para a Internet, e viemos saber aqui de Pedro o que é API Socket. API, no meu ver, é a interface que faz a ligação da aplicação com os protocolos da camada de rede. E o socket é a junção do IP com a porta da aplicação. Estamos aqui diretamente dos estúdios do programa Bit.com e vamos saber aqui do professor Neylon e do graduando Fred, saber a respeito do que é API Socket. Boa noite, Fred, tudo bem? Boa noite. Como o aluno Pedro estava falando, o uso de sockets foi uma das primeiras formas de se desenvolver aplicações distribuídas em um ou mais computadores. Usando os sockets foram desenvolvidas diversas aplicações cliente-servidor, onde o cliente e servidor poderiam estar em máquinas diferentes e geograficamente dispersas. Apesar de hoje em dia existirem outras ferramentas de linguagem para implementar softwares distribuídos, vários dos conceitos de API e sockets permanecem verdadeiros atualmente. Bem, nós vamos entrar com o conceito de API, que é a interface de programa aplicativo. Aplicativos cliente-servidor utilizam protocolos de transporte para se comunicarem. Quando o aplicativo interage com o software de protocolo, ele deve especificar alguns detalhes. Se é um servidor ou um cliente, além disso, os aplicativos que se comunicam devem especificar detalhes adicionais. Por exemplo, o remetente deve especificar os dados a serem enviados e o receptor deve especificar onde os dados recebidos devem ser colocados. Quando o aplicativo precisa interagir com o software de protocolo de transporte, ele usa uma API. Essa interface define um conjunto de operações que um aplicativo pode executar quando interage com o software protocolo. Sendo assim, a API determina a funcionalidade que está disponível para um aplicativo e a dificuldade de se criar um programa para usar aquela funcionalidade. A maioria dos sistemas de programação define uma API dando um conjunto de procedimentos que o aplicativo pode chamar e os argumentos que cada procedimento espera. Normalmente, uma API contém um procedimento separado para cada operação básica. Por exemplo, uma API poderia conter um procedimento que é usado para estabelecer a comunicação e outro procedimento que é usado para enviar os dados. Os padrões de protocolo de comunicação usualmente não especificam uma API que os aplicativos devem usar para interagir com os protocolos. Os protocolos especificam as operações gerais que devem ser fornecidas e permanente que cada sistema operacional defina a API específica que o aplicativo deve usar para executar as operações. Dessa forma, um padrão de protocolo poderia sugerir que a operação seja necessária para permitir que um aplicativo envie dados, e a API especifica o nome exato da função e o tipo de cada argumento. Embora os padrões de protocolo permitam que os projetistas de sistemas operacionais escolham uma API, muitos adotam a API Sockets. A API Sockets está disponível para muitos sistemas operacionais, incluindo sistemas usados em computadores pessoais. Exemplo, Windows NT, Windows 9 e 8, da Microsoft, como também vários sistemas Unix, por exemplo, Solaris, o Sun Microsystem. A API de Sockets se originou como parte dos sistemas operacionais BSD Unix. O trabalho foi financiado por uma bolsa do governo americano, através da qual a University of California, em Berkeley, desenvolveu e distribuiu uma versão de Unix que continha protocolos de ligações interredes TCP/IP. Muitos dos vendedores de computadores portaram o sistema BSD para os seus hardware e usaram como base em seus sistemas operacionais comerciais. Assim, a API de sockets se tornou um padrão de indústria. A interface entre o programa aplicativo e os protocolos de comunicação em um sistema operacional é conhecida como interface de programa aplicativo ou API. A API Sockets é de fato um padrão. Sockets e bibliotecas de socket.
No Unix e em suas derivações, as funções de socket fazem parte do próprio sistema operacional, ou seja, nativo. Como os sockets se tornaram mais extensamente usados, os vendedores de outros sistemas decidiram acrescentar uma API de sockets em seus sistemas. Geralmente, em vez de modificar o sistema operacional básico, os vendedores criaram uma biblioteca de sockets, qual fornece a API de sockets. Sendo assim, o vendedor criou uma biblioteca de procedimentos, onde cada procedimento tem o mesmo nome e argumentos que as funções de socket. Do ponto de vista do programador de aplicativos, a biblioteca de sockets fornece a mesma semântica que uma implementação de sockets no sistema operacional, ou seja, nativo. O programa chama procedimentos de sockets que são, então, providos por procedimentos de sistema operacional ou por rotinas de biblioteca. Desse modo, um aplicativo que usa sockets pode ser copiado para um novo computador, compilado, carregado junto com a biblioteca de sockets do computador e então executado. O código de origem não precisa ser mudado quando o programa for portado de um sistema de computador para outro. Na prática, bibliotecas de sockets são raramente perfeitas e às vezes ocorrem diferenças menores entre a implementação padrão de uma API de sockets e uma biblioteca de sockets, por exemplo, na forma em que os erros são tratados. Apesar de existirem semelhanças, biblioteca de sockets tem uma implementação completamente diferente que uma API de sockets nativa provida por um sistema operacional. Diferentemente das rotinas de socket nativo, que são parte do sistema operacional, o código para procedimento de biblioteca de sockets é usado, unido ao programa aplicativo e reside no espaço de endereçamento do aplicativo. Quando o aplicativo chamar um procedimento de biblioteca de sockets, o controle passa para a rotina da biblioteca, que por sua vez faz uma ou mais chamadas para as funções de sistema operacional subjacente para obter o efeito desejado. É interessante perceber que as funções providas pelo sistema operacional subjacente não precisam de maneira alguma se assemelhar à API de sockets. As rotinas da biblioteca de sockets se escondem do aplicativo, ou seja, abstraem o sistema operacional nativo e apresentam somente uma interface de sockets. Em síntese, uma biblioteca de sockets pode fornecer ao aplicativo de API de sockets em um sistema de computador que não forneça sockets nativos. Quando o aplicativo chama um dos procedimentos de socket, o controle passa para uma rotina de biblioteca que faz uma ou mais chamadas para o sistema operacional subjacente para implementar a função de socket. Como os sockets foram originalmente desenvolvidos como parte de um sistema operacional Unix, eles empregam muitos conceitos encontrados em outras partes do Unix. Em particular, sockets são integrados com entrada e saída de uma aplicação e se comunica através de uma rotina similar ao socket que forma um caminho para a aplicação transferir dados para um arquivo. Deste modo, compreender sockets exige que se entenda a facilidade de entrada e saída do Unix. A comunicação de sockets também usa a abordagem de descritor. Antes de um aplicativo poder usar protocolos para se comunicar, o aplicativo deve solicitar ao sistema operacional que crie um socket que será usado para a comunicação. O aplicativo passa o descritor como argumento quando ele chama os procedimentos para transferir dados através da rede. O aplicativo não precisa especificar detalhes sobre o destino remoto cada vez que transfere dados. Em uma implementação em Unix, os sockets são completamente integrados com o restante da entrada e saída. O sistema operacional fornece um único conjunto de descritores para arquivos, dispositivos, comunicação entre processos e comunicação de rede. Bem, estamos finalizando aqui o programa Bit.com, agradecendo aqui ao professor Neylon, ao graduando Fred, acerca das explanações sobre o tema API Socket e que possa contribuir para os graduandos que vão poder dar continuidade ao seu curso. Uma boa noite.